Olá, meu nome é Gabriel Perrone, sou cineasta, trabalho com cinema e é isso que eu faço já faz algum tempo. E sou convidado dessa vez do Curta Vídeo, com muito prazer. Eu acho que começou quando eu fugia da creche da UFES para dentro do Metrópolis, que era em outro lugar, um cineclube pequeno, e ficava lá vendo aqueles filmes maravilhosos em preto e branco. Eu acho que daí. E depois por causa do meu avô, Rômulo Perrone, que foi uma pessoa que tinha uma coleção de filmes maravilhosa. E ali eu via filmes que não eram para minha idade e adorava. E aí eu acho que começou um pouco assim. Começou naturalmente. Mas acredito também que o começar naturalmente também tem que ter algo na gente para que isso encontre lugar. E eu acho que na minha família isso sempre existiu nas pessoas. Esse fascínio pela expressão, pelo sentimento, por passar o sentimento para uma pessoa. E de diversas maneiras. E a minha maneira foi o cinema. Desde sempre eu ia fazer cinema. Desde sempre. Desde 7 anos de idade eu falei que eu ia fazer cinema. E aí naquela época, anos 2000, né, não tinha curso de cinema em qualquer lugar. Então eu tive que fazer um curso de rádio e TV na Unesp, no interior de São Paulo. E tive contato com pessoas incríveis. Dali, depois de me formar, eu comecei a ter contato com a publicidade. Da publicidade, tive outros projetos também, projetos que estavam ligados assim à formação de público, principalmente por causa do meu envolvimento com o movimento cineclubista, Claudino de Jesus, Marcos Valério. Pessoas que para mim são pilares da minha formação. Então, desse envolvimento com o movimento cineclubista, dando cursos, tendo contato com pessoas, ensinando, eu comecei também a desenvolver um lado de professor. E aí nisso eu vi que eu precisava aprender mais. Aí eu fiz um mestrado, aí depois eu fiz um doutorado. E hoje eu estou dando aula na Universidade de Brasília, ao mesmo tempo que tem 2 projetos em andamento, que é um longa e um curta-metragem. Então, são caminhos, assim, eu não sei, para mim é uma coisa muito doida, assim, para dizer bem a verdade, porque é uma maneira, assim, que eu encontrei de sobreviver, porque é muito difícil a gente viver de cinema, a gente fazer filme, achar que vai ter condição de sobreviver, não é fácil. Mas dando aula, eu encontrei essa maneira. E também, dando aula, eu encontrei pessoas jovens, porque eu já não sou mais tão jovem, e essas pessoas jovens, elas traziam para mim uma energia, uma coisa assim que eu falava, nossa, eu estou ficando para trás. E aí, dali, aquilo ali me alimentou também, me alimenta também. O filme que eu achava bonitinho, achava tal, eu gostava, mas não era o filme que eu mais gostava. Eu gostava daquele filme que ficava na minha cabeça e ficava remoendo a minha cabeça e eu levava ele. E aí eu comecei a estudar mais isso. Comecei também a desenhar uma teoria sobre o cinema incômodo. E hoje eu tenho uma publicação sobre esse tema. E todos os meus projetos, eles caminham por esse objeto, por esse cinema, que é um cinema que busca incomodar
que é um cinema que busca tirar a pessoa daquele lugar confortável que ela assiste os filmes. Para que o filme mexa, de alguma maneira, com o espectador, de forma que proponha para ele, dentro da cabeça dele, alguma forma de reflexão, mesmo que essa reflexão aconteça dias depois, mas que o filme permaneça. A permanência do filme. Porque a gente assiste um filme, sei lá, na televisão, vendo um filme em qualquer lugar e tal. O filme acabou, acabou. Não me interessa esse tipo de filme. O que me interessa é aquele filme que permanece. Aquele filme que tem uma permanência na gente. E essa permanência, ela só acontece com esse incômodo. Com essa mexida que o filme faz. Então eu tenho 2 projetos hoje em dia, que é um longa-metragem, que vai se chamar Pomerânia, que navega entre o drama muito forte e talvez o sobrenatural. A gente não tem uma resposta, porque a dúvida para mim é importante. E um outro filme que é um curta-metragem chamado Antes do Começo do Fim, que é um curta também bem forte, assim, que eu escrevi pegando coisinhas que eu vejo, que fala sobre a construção da masculinidade. E esses projetos são projetos assim que dialogam com esse tema do cinema incômodo, não de uma forma proposital, que eu quero fazer um cinema desse jeito. Mas o meu cinema, eu sou desse jeito, eu sou esse cinema. Então, a maneira que eu vou falar sobre o curta, sobre a construção da masculinidade, ela, para mim, não tem como não ser de uma forma o mais incômoda possível, para dar conta de explicar alguns fatores e algumas questões sociais que a gente vive hoje. No cinema, a única coisa assim que eu sei fazer é imaginar uma história. Imaginar uma história, imaginar essa história para ser vista numa tela. E isso é escrever roteiro e dirigir. É isso que eu sei fazer. Como a história está muito dentro de mim, como a história faz muito parte de quem eu sou, eu não consigo liberar a história para outra pessoa editar. Eu preciso editar a minha história. Não que não seja possível, pode ser que algum dia alguém edite uma história minha e eu fique muito surpreso e maravilhado, né? Até hoje isso não aconteceu. Então, nesse caminho assim de luta, tiveram curtas feitos com o movimento cineclubista, como Nicole, como Pretos, como muitos outros, lembrar agora assim. E tiveram outros também, outros mais recentes, como Elegia do Amor, que é um documentário ensaio, uma coisa mais ou menos assim. Tem uma ficção também, uma ficção de 2011, chama Ilhas Caimã, que foi algo assim que foi bacana, muito bacana, a gente ganhou, teve uma repercussão muito boa pra gente. E teve, assim, o primeiro filme, aquele que a gente faz e desperta tudo aquilo que a gente imagina, tudo aquilo que a gente coloca na cabeça e que quer fazer, e quando a gente vai fazer de verdade, depois quando a gente vê o trabalho de que dá a fazer, terminando o Anexos, a primeira coisa que eu pensei eu nunca mais quero fazer cinema na minha vida. Mas isso passa.
Isso passa porque tá ligada à essência, sabe? O Anexos é um filme que eu tenho um carinho muito grande porque ele foi feito por mim, pela Duda Novaes, pelo Thiago De Luca, que são meus amigos assim queridos. Na época a gente tinha 24 anos. E aí a gente veio depois com esse curta pro Vitória Cine, o então Vitória Cine Vídeo, né? Hoje Festival Cinema de Vitória. E a gente ganhou o prêmio e tal, e foi muito bacana. Então, eu convido todos vocês para assistir esse curta lá da pré-história da minha vida. O primeiro, Anexos.
Planície é complicado, porque planície é entrar dentro da mentalidade de um jovem, um adolescente masculino, que se vê no momento em que a masculinidade dele é posta em xeque. Planície é um filme em que um jovem tenta ao máximo provar que ele é o machão que ele sempre foi na escola. Mas quando a gente vê, a gente percebe o sofrimento que é para ele fazer isso. O sofrimento que é tentar e sustentar isso. Porque da mesma maneira que não é fácil ser um adolescente, menino, frágil, daquele que sofre bullying, não é fácil ser o valentão da escola. Porque ele tem que provar o tempo todo, e ele tem que manter o tempo todo essa imagem. E essa imagem tira dele uma energia imensa. E o Planície foi uma experiência muito interessante, porque foi um filme feito em Portugal, foi um filme feito lá, enquanto eu estava fazendo mestrado lá. E eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas incríveis lá. E é uma coprodução Brasil-Portugal. Fazer cinema é uma luta. Não só fazer cinema, mas fazer arte é uma luta. Porque existe um pensamento muito forte, muito espalhado, de que a gente precisa de tudo, menos disso. Menos de arte, menos de música, menos de poesia, menos de arte. E quando a gente está numa situação como essa, a gente precisa do quê? De políticas públicas. Porque só através das políticas públicas a gente vai conseguir trabalhar esses temas, esses assuntos para a sociedade. Mesmo que ela não aceite, ela não entenda, para ela começar a digerir isso e ver o benefício que isso traz. Agora, é muito difícil para a gente ter um edital de 1 milhão para fazer um longa. Isso é praticamente uma brincadeira. Fazer isso é uma brincadeira com quem trabalha com o cinema. Porque não é possível se fazer isso. É possível, sim, fazer um tipo de filme. Uma porcentagem de filme muito fechada. E a gente mora num estado, o Espírito Santo é um estado assim que, comparado com outros estados, é um absurdo, é um escândalo, é um horror. É uma coisa gritante você ter um edital de 1 milhão para fazer um filme. E nós fazemos. A gente faz. E a gente faz, e a gente é capaz, e a gente consegue todo ano fazer filmes, longa-metragens aqui no Espírito Santo, porque a gente conseguiu aprender a fazer desse jeito. Mas isso não deixa a gente alegre. Não é algo que a gente tem que comemorar. Porque não é assim que se faz. Não é assim que se faz. Então, em relação à política pública voltada ao cinema, a gente precisa melhorar muito, 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 muito ainda. Falando em Espírito Santo. E se a gente for pensar, por exemplo, na Coreia, que hoje domina o seu mosaico televisivo, você vê, só tem coisa coreana. Investimento.
investimento na arte cinematográfica. Quero agradecer demais ao Curta Vídeo por dar esse espaço. E ter esse espaço já há tanto tempo, eu acho que é uma coisa muito importante para nós aqui do Estado. E quem quiser conhecer um pouco mais o meu trabalho, é só buscar nas redes sociais, Gabriel Perrone. Pode buscar Gabriel Perrone no vimeo.com, pode buscar Gabriel Perrone também no Instagram, em qualquer lugar, só buscar Gabriel Perrone.